Acerca do sistema operacional Linux e do editor de textos LibreOffice Writer, julgue os itens a seguir. Ao se pressionar simultaneamente as teclas Ctrl mais F10 no LibreOffice Writer, serão mostrados os caracteres não imprimíveis. Certo ou errado? Pessoal, para responder essa questão, vamos usar na prática aqui o nosso LibreOffice Writer. Para quem não conhece, o LibreOffice Writer é esse editor de textos muito parecido com versões mais remotas aí do Word, né? Mas em que sentido que eu digo que ele ainda é parecido com o Word? Em ser um editor de textos. Tanto o Word quanto o LibreOffice Writer são editores de textos, mas a partir daí as diferenças começam a aparecer. E uma das diferenças mais importantes são justamente as teclas de atalho, que são diferentes quando a gente pega o Word e pega o LibreOffice Writer. Então vamos fazer uma demonstração aqui. Observa, eu vou digitar aqui um determinado parágrafo, vamos botar ali aulas e escrever um texto qualquer, certo? Beleza, estou digitando ali um parágrafo e aí vou botar um ponto final agora e digitar um segundo parágrafo. E aí digito aqui o meu segundo parágrafo. Até vou diminuir um pouquinho aqui usando a régua à margem direita, ó, vamos aumentar, aliás, a margem direita aqui um pouquinho, só para a gente perceber que temos aqui 2 parágrafos indicados, né? Beleza, agora olha só o que eu vou fazer. Aqui na barra de ferramentas padrão, nós temos um botão chamado Caracteres Não Imprimíveis, que quando a gente clica, pessoal, aparecem símbolos como essas bolinhas indicando onde tem um espaço, aparece esse símbolo similar ao do próprio botão, que significa que ali tem uma quebra de parágrafo, que ali terminou um parágrafo. Então tem vários símbolos que vão aparecer quando a gente clica no botão Caracteres Não Imprimíveis, que só aparecem na tela, mas não aparecem na impressão. Eles são chamados ou de caracteres não imprimíveis, porque não aparecem na impressão, só aparecem na tela, ou ainda de marcas de formatação. Por que marcas de formatação? Porque exibem marcas da formatação indicando onde tem espaço, onde tem parágrafo, onde tem quebras e assim por diante. Se o usuário clicar de novo no botão Caracteres Não Imprimíveis, desaparecem esses símbolos ali da tela. Então clica, aparece, clica, desaparece. É interessante saber que quando a gente clica aqui no menu Exibir do LibreOffice Writer, no menu Exibir também tem essa opção chamada Caracteres Não Imprimíveis, e ali ele bem descreve a tecla de atalho, Ctrl mais F10. E aí quando a gente clica aqui, e aparecem os caracteres não imprimíveis. Então olha quantas maneiras de exibir os caracteres não imprimíveis. Vamos repetir as principais. Clicar no botão da barra de ferramentas padrão, exibe ou oculta os caracteres não imprimíveis. Clicar no menu Exibir do LibreOffice Writer também tem a opção Caracteres Não Imprimíveis, ou ainda fazer uso da tecla de atalho Ctrl mais F10, que quando a gente pressiona Ctrl F10 também exibe os caracteres não imprimíveis, certo? Então agora a gente já pode voltar lá na questão para dar a resposta adequada. Vamos fazer isso, vamos voltar lá na questão. Então foi lá, estou de volta aqui na questão que diz o seguinte: acerca do sistema operacional Linux e do editor de texto LibreOffice Writer, mas lembrando que isso vale não só para Linux, essa resposta vale também quando o LibreOffice Writer está no Windows. Então, tanto faz se ele tivesse dito aqui Linux ou Windows, o LibreOffice Writer, nesse caso, a resposta é a mesma, certo? Ao se pressionar simultaneamente as teclas Ctrl F10 no LibreOffice Writer, serão mostrados os caracteres não imprimíveis, o que está certíssimo, né? Vimos aí no passo a passo, na prática. Sempre importante fazer um estudo das teclas de atalho dos programas indicados no edital para não ser pego de surpresa. Muita gente que estuda a tecla de atalho diz: ah, isso aí é muita tecla de atalho. É, mas é para todo mundo. Então, se você quer se diferenciar, se você quer ter um algo a mais, também tem que estudar as teclas de atalho, não pode ignorar. Ok, vai de cada um a escolha, mas a minha recomendação é que você use os programas indicados no edital e tente usar algumas operações com teclas de atalho, pelo menos essas mais importantes que já caíram muito em prova, como o caso de caracteres não imprimíveis, que já caiu muito em prova, como o caso do salvar, como o caso do negrito, itálico, sublinhado. Então tem várias, imprimir, tem vários comandos que são muito mais presentes nas provas de concurso do que outros, e esses a gente tem que ficar atento. Uma dica sobre estudo de tecla de atalho, então, dentro do LibreOffice Writer é a seguinte, ó: clica nos menus
Entra lá no menu Arquivo, por exemplo, e visualiza as teclas de atalho que estão aparecendo nos menus. Geralmente as teclas de atalho que aparecem nos menus são as que mais caem em provas de concurso, como o caso aqui no LibreOffice Writer do abrir Ctrl+O, salvar Ctrl+S, salvar como Ctrl+Shift+S, o imprimir aqui Ctrl+P, entre outros. Aí entra lá no menu Editar, tem várias teclas de atalho. Entra no menu Exibir, várias teclas de atalho. Então essas teclas de atalho que estão indicadas nos menus, elas costumeiramente aparecem mais nas provas de concurso em relação ao estudo do LibreOffice, né? Percebe que aqui nós estamos falando especificamente como estudar teclas de atalho dentro do LibreOffice. Cada programa tem a sua especificação. Certo, pessoal? Mais uma dica importante, então, mais uma questão...